Saber manusear a via aérea do paciente é uma competência fundamental de salvamento essencial para os profissionais de cuidados básicos e avançados. Ele, na verdade, é uma intervenção para SBV e SAVC. É procedimento crítico antes, durante e após a PCR. O método ideal de manuseio da via aérea varia de acordo com a experiência do profissional, treinamento, escopo de atuação, protocolos do SME ou sistema de saúde e estado clínico do paciente. Nós revisaremos a ventilação efetiva com bolsa-máscara usando as técnicas com 1 e 2 socorristas. Revisaremos os passos para atendimento a uma parada respiratória e o uso recomendado da capnografia com forma de onda para monitorar e confirmar a posição de vias aéreas avançadas. Antes de falarmos sobre as habilidades de manuseio da via aérea, vejamos a frequência de ventilação recomendada para PCR. Para pacientes com PCR, administre 2 ventilações com bolsa-máscara a cada 30 compressões torácicas. Depois de inserir uma via aérea avançada, os profissionais devem administrar ventilações assíncronas, uma a cada 6 segundos. Se o paciente está em parada respiratória, tem pulso e não está respirando, ventile uma vez a cada 5 a 6 segundos. Após 2 minutos, reavalie o pulso. Ao administrar ventilações, os profissionais de saúde devem evitar ventilação excessiva ou a administração de volumes correntes muito grandes. Além de poder causar distensão gástrica e aspiração de conteúdo gástrico, a ventilação excessiva aumenta a pressão intratorácica e diminui o retorno venoso ao coração, reduzindo assim o débito cardíaco e a chance de sobrevivência do paciente. Os volumes correntes devem ser de cerca de 500 a 600 ml, suficientes para elevar o tórax. Isso é metade da compressão da bolsa de ventilação para adulto. Comecemos com as habilidades básicas para vias aéreas. Em qualquer manuseio da via aérea, os 2 primeiros passos são abri-la e desobstruí-la. Primeiro, abra a via aérea com a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. Com uma mão sobre a fronte e outra sobre o queixo, pressione a palma da mão sobre a fronte para inclinar a cabeça para trás, elevar a mandíbula e trazer o queixo para frente. Com essa manobra, a língua se desloca abrindo a via. Esse procedimento, em geral, é realizado em pacientes sem evidência de trauma no crânio ou no pescoço. Em pacientes com suspeita de trauma cervical, utiliza-se a anteriorização da mandíbula sem extensão da cabeça. E, durante esta manobra, disponha os dedos das 2 mãos sob os ângulos da mandíbula, movendo o queixo para frente. Se a anteriorização da mandíbula não abrir a via, use a inclinação da cabeça e elevação do queixo. A via aérea patente é prioridade. O segundo passo é desobstruir a via aérea. É necessário aspirar imediatamente a via aérea se houver excesso de secreção, sangue, vômito ou corpo estranho. Use tubo de aspiração de grande calibre, sem torção, e sonda de aspiração grande com um tubo faríngeo rígido. Pode ser necessária uma alta pressão de aspiração. Assim que a via aérea estiver aberta e desobstruída, você pode usar um equipamento adjunto para manter a via aérea patente. Existem 2 tipos de equipamentos adjuntos da via aérea: cânula orofaríngea ou OF e cânula nasofaríngea ou NF. As OFs normalmente são usadas em pacientes que estão inconscientes e não têm reflexo de vômito. As NFs podem ser usadas em pacientes conscientes, semiconscientes ou inconscientes ou sem reflexo de vômito. A OF é um dispositivo de plástico descartável em formato de J para uso único. Existem OFs de vários tamanhos, e o mais comum para adulto varia de 8 a 10. Veja aqui como escolher o tamanho adequado da OF. Coloque-a sobre a face do paciente, posicione a abertura da OF no canto da boca e alinhe a ponta com o ângulo da mandíbula. Quando o tamanho e a inserção são apropriados, o alinhamento com a abertura glótica é correto. Para usar equipamento adjunto, insira a OF de forma que se curve para cima com a ponta em direção ao palato duro. Quando a OF passar pela cavidade oral e se aproximar da parede posterior da faringe, gire-a a 180 graus para a posição adequada. Outra opção é colocar a via aérea lateralmente e girá-la 90 graus para se encaixar. Quando apropriadamente inserida, a OF mantém a língua afastada da parede posterior da faringe. Além disso, oferece acesso à garganta para aspiração e impede que o paciente morda a via aérea avançada. As OFs muito grandes podem obstruir a laringe ou provocar traumas nas estruturas laríngeas. As OFs muito pequenas ou colocadas de maneira inadequada podem empurrar a base da língua posteriormente e obstruir a via aérea.
Os profissionais devem colocar a OF com cuidado para evitar trauma no tecido mole dos lábios e da língua. Lembre-se de usá-la apenas em pacientes sem resposta que não apresentam tosse nem reflexo de vômito. Se estes sinais estiverem presentes, a OF poderá estimular o vômito e o laringoespasmo. Somente profissionais treinados no uso apropriado de uma OF devem tentar essa inserção. A NF é um tubo macio, encurvado e vazado que pode ser inserido na narina para facilitar a ventilação e a aspiração. Diferentemente das vias aéreas orais, as NFs podem ser usadas em pacientes conscientes, semiconscientes, inconscientes ou sem reflexo de vômito. Para escolher o tamanho correto, observe se o comprimento da NF corresponde à distância entre a asa do nariz e o lóbulo da orelha do paciente. Antes de inserir uma NF, lubrifique a via aérea com lubrificante solúvel em água ou gel anestésico. Insira a NF na narina em uma direção posterior perpendicular à superfície da face. Usando pressão moderada e um movimento espiral suave, empurre o dispositivo na narina. Quando inserida corretamente, a NF atravessa a cavidade nasal e alcança a faringe, oferecendo uma via direta para ventilação e aspiração. Se encontrar resistência durante a inserção, puxe suavemente a NF em torno de 1 cm e gire-a devagar para reinseri-la. Se continuar encontrando resistência, remova completamente a via aérea. Você pode tentar inseri-la na outra narina. Tenha cuidado ao inserir a NF em pacientes com traumatismo craniano ou facial grave por causa do risco de posicionamento indevido na cavidade craniana. Se houver fratura de base do crânio, é preferível acesso oral à via aérea. Insira a NF suavemente para evitar complicações como lesão de tecido ou hemorragia. Além disso, a NF pode causar laringoespasmo e vômito. E se o tamanho for inadequado, a NF pode entrar no esôfago e causar distensão gástrica por ventilação excessiva. Depois de inserir uma OF ou NF, é importante conferir se o paciente está obtendo ventilação adequada auscultando os sons respiratórios. Na ressuscitação, a ventilação do paciente em geral é feita com o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Primeiro, vejamos o dispositivo em si. O dispositivo bolsa-válvula-máscara compreende uma bolsa autoinsuflável ou insuflável por fluxo anexada a uma máscara facial clara em forma de cone que cobre o nariz e a boca do paciente. A borda da máscara tem reforço inflável que possibilita uma vedação adequada em torno do nariz e da boca quando o socorrista pressiona e eleva ao queixo. Agora, vejamos como usar o dispositivo bolsa-válvula-máscara. Primeiro, posicione-se diretamente acima da cabeça. Posicione a OF sobre a face do paciente. Na ventilação com bolsa-máscara, é necessário primeiro inclinar a cabeça do paciente e pressionar a máscara contra a face para que esta se encaixe no queixo. A melhor maneira de fazer isso é formar um C com os dedos indicador e polegar na parte superior da máscara na ponte do nariz. Esse movimento fixa firmemente a máscara à face. Além disso, os 3 dedos restantes formam um E e são usados para elevar o queixo e abrir a via aérea. Ao selar adequadamente a máscara à face do paciente, mantendo o queixo elevado para abrir a via aérea, deve-se então pressionar a bolsa por 1 segundo para administrar uma ventilação. Em pacientes com circulação espontânea que necessitam de suporte ventilatório, a frequência das ventilações de resgate deve ser uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Uma boa ventilação resulta na elevação visível do tórax. A técnica mais eficaz para administrar ventilações com bolsa-válvula-máscara é a de 2 pessoas. O primeiro socorrista concentra-se em manter a via aérea aberta e a máscara fixa, enquanto o segundo administra a ventilação com a bolsa. O primeiro usa ambas as mãos para selar a máscara à face e elevar o queixo do paciente. O polegar e o indicador formam um C, firmando hermeticamente a máscara contra a face. E os outros 3 dedos formam um E, elevando ambos os lados do queixo contra a máscara. O segundo socorrista comprime a bolsa o suficiente para provocar a elevação visível do tórax. Durante o procedimento, quer haja 2 socorristas na ventilação ou apenas um socorrista, tome cuidado para não pressionar a máscara com muita força, porque isso pode empurrar a mandíbula do paciente para baixo e obstruir a via aérea. Há várias indicações para a inserção de uma via aérea avançada.
dificuldade para administrar ventilação eficaz com bolsa-máscara, pacientes com comprometimento real ou provável das vias aéreas, em particular quando há demora no transporte, ou necessidade de isolar a via aérea. Com cuidadosa atenção, os profissionais treinados podem usar a via aérea avançada para administrar uma ventilação tão eficaz quanto com a bolsa-máscara. Os dispositivos de via aérea avançada oferecem várias vantagens, como isolamento da via aérea e redução do risco de aspiração e distensão gástrica. Depois de inserir uma via aérea avançada durante a RCP, os profissionais devem administrar uma ventilação a cada 6 segundos sem interromper as compressões. Infelizmente, a inserção de alguns dispositivos de via aérea avançada, como um tubo endotraqueal, pode exigir interrupções de mais de 10 segundos nas compressões. Essas interrupções podem reduzir a probabilidade de sobrevivência em pacientes com PCR por FV. Também se deve ressaltar que, não havendo evidência de que as medidas com via aérea avançada melhoram a probabilidade de sobrevivência de PCR dentro e fora dos hospitais, os profissionais devem ponderar sobre todos esses fatores antes de uma intervenção. Existem outros dispositivos de via aérea avançada que os profissionais em geral podem inserir sem interromper as compressões. Dispositivos supraglóticos como máscara laríngea, tubo laríngeo e tubo esôfago-traqueal. Os profissionais de saúde que utilizam vias aéreas avançadas em seu escopo de atuação precisam treinar sempre para manter suas habilidades. A AHA recomenda que você se familiarize com uma variedade de dispositivos, mas domine o método principal de manuseio da via aérea avançada. Se não conseguir instalar uma via aérea avançada, continue a ventilação com bolsa-válvula-máscara. A máscara laríngea é uma via aérea supraglótica que os profissionais podem inserir sem visualizar a glote. Além disso, ela pode ser inserida durante a RCP sem interrupção das compressões torácicas. Isso facilita o treinamento e torna a inserção mais factível. A máscara laríngea é um tubo com cuff distal inflável em forma de máscara, que é colocada na hipofaringe do paciente. Posicione a máscara laríngea no paciente com a boca aberta e a abertura de frente para a língua do paciente. Empurre o dispositivo para trás da língua. Com um movimento suave, use o dedo indicador para pressionar a máscara laríngea contra o palato e conduzi-la para baixo. Continue empurrando o dispositivo até sentir resistência, o que indica que o final distal do tubo alcançou a hipofaringe. Remova o dedo e insufle a máscara. Assim que insuflada, a máscara laríngea ficará centrada na boca. Se colocada corretamente, o oxigênio fluirá do lúmen do dispositivo para a traqueia. O tubo laríngeo é um dispositivo supraglótico que pode ser inserido em um paciente inconsciente. Os profissionais podem inseri-lo durante a RCP sem interromper as compressões torácicas. Além disso, você pode inseri-lo sem visualizar a glote. O tubo laríngeo é um dispositivo com um único lúmen e 2 cuffs insuflados por meio de uma única via. A ponta distal do tubo é curva e chanfrada para deslizar facilmente quando o esôfago superior estiver contraído. Esse formato também reduz a probabilidade de inserção traqueal. Quando o tubo entrar no esôfago, você sentirá resistência. Insufle os manguitos com uma única seringa. O tubo esôfago-traqueal é um dispositivo supraglótico que pode ser inserido durante a RCP sem interromper as compressões e visualizar a glote. Esse tubo tem 2 lúmens permanentemente unidos. Cada tubo pode ser usado para fornecer oxigenação e ventilação, dependendo de como ele for inserido. Tubo azul mais longo, marcado com o número 1, fornece ventilação por meio de 8 pequenas aberturas laterais na seção faríngea. O tubo claro mais curto, marcado com o número 2, fornece ventilação diretamente do lúmen até o final do tubo. Assim que o tubo for posicionado, use a seringa azul grande para insuflar o cuff faríngeo através da via 1. Depois, use a seringa menor para insuflar o cuff distal através da via 2. A ponta distal do dispositivo repousará no esôfago ou na traqueia. Se o tubo estiver no esôfago, o que ocorre com maior frequência, o cuff bloqueará a entrada e saída de ar do esôfago, e a ventilação ocorrerá pelo lúmen 1 e pelas aberturas laterais menores em direção à traqueia.
Entretanto, se a ponta do tubo estiver na traqueia, o socorrista poderá usar o lumen 2 para administrar a ventilação pela traqueia. Mas cuidado! É fundamental confirmar o posicionamento correto do tubo esôfago-traqueal porque, se a ventilação for administrada pelo lumen incorreto, impedirá a oxigenação e ventilação e então resultará em hipóxia grave. A administração incorreta de ventilação para o esôfago também produzirá distensão gástrica e complicará a ventilação. O tubo endotraqueal já foi considerado o método ideal para manuseio da via aérea durante a PCR. Entretanto, a intubação realizada por socorristas não habilitados ou por profissionais de saúde que a usam raramente pode gerar complicações graves, como trauma na orofaringe, posicionamento incorreto no esôfago ou no brônquio-fonte direito e interrupções prolongadas nas compressões e ventilações. Não obstante os riscos da intubação em mãos inexperientes, há vários benefícios na intubação endotraqueal. Manter a via aérea patente, permitir a aspiração da via aérea, agilizar o fornecimento de alta concentração de oxigênio, oferecer uma via alternativa para medicamentos quando não é possível pela via IV ou IO, e ao usar um cuff, possivelmente proteger a via aérea contra a aspiração. O tubo endotraqueal consiste em um único lumen claro e um único cuff. Para inserir o tubo endotraqueal, posicione a cabeça do paciente na posição olfativa ou neutra. Insira a lâmina de laringoscópio na boca do paciente. Eleve o laringoscópio verticalmente para frente para expor as cordas vocais e a abertura glótica. Insira o tubo endotraqueal diretamente entre as cordas vocais e a traqueia até que o cuff ultrapasse as cordas. Assim que o tubo endotraqueal estiver no lugar, insufle o cuff e conecte o monitor de capnografia com forma de onda para confirmar o correto posicionamento. Ao optar pela via aérea avançada, você deve ter certeza de que a inseriu corretamente e de que está fornecendo uma ventilação eficaz e evitando ventilação excessiva. Observar a elevação do tórax ao escutar sons respiratórios bilaterais e ouvir sons vindos do estômago pode ajudá-lo a conferir o posicionamento da via aérea avançada. Além dessas avaliações clínicas, há vários dispositivos que podem ajudá-lo a determinar se a via aérea foi inserida corretamente. A capnografia com forma de onda monitora o teor de dióxido de carbono exalado pelo paciente. A American Heart Association recomenda a capnografia com forma de onda para confirmar e monitorar a posição correta de um tubo endotraqueal. A capnografia enquanto método para a confirmação do posicionamento adequado de vias aéreas supraglóticas ainda não foi corroborada por estudos científicos. Entretanto, a ventilação eficaz por meio desses dispositivos de via aérea produz uma forma de onda capnográfica. Uma forma de onda de CO2 normal no final da expiração tem essa aparência. A medição da quantidade de dióxido de carbono no final da expiração ou exalado pode se apresentar como uma forma de onda à medida que o nível de dióxido eleva-se quando exalamos e cai para zero quando inalamos. Ainda que os profissionais estejam administrando uma ventilação eficaz, as compressões torácicas produzem uma baixa leitura de CO2 exalado porque mesmo a melhor RCP produz um débito cardíaco e fluxo sanguíneo pulmonar de 25% a 30% do normal. Em contraposição, o RCE pode provocar uma elevação abrupta de CO2 no final da expiração. Os dispositivos de capnografia com forma de onda que exibem uma forma de onda em um número são os que fornecem as informações mais abrangentes. Conecte o monitor entre a via aérea avançada e a bolsa ou ventilador. A capnografia com forma de onda oferece uma demonstração gráfica do dióxido de carbono exalado a cada ventilação. Indivíduos com pulmões saudáveis têm uma forma de onda característica dividida em 4 fases durante a inspiração e expiração. Quando o paciente começa a inalar pela primeira vez, a curva cai acentuadamente para zero. Enquanto o paciente continua inalando, a leitura no monitor permanece em zero. Quando ele exala pela primeira vez, a porção inicial do ar exalado consiste do ar presente no espaço morto do tubo respiratório e também na traqueia. Quando o ar dos alvéolos começa a fluir, os níveis de dióxido de carbono aumentam. E isso é ilustrado como uma deflexão ascendente no início da curva de CO2 exalado. Ao longo da exalação, o dióxido de carbono continua saindo dos pulmões até o início da inspiração seguinte. O valor mais alto na curva é chamado de CO2 do final da expiração. Em pacientes com perfusão normal, uma leitura de CO2 no final da expiração com menos de 35 mm de mercúrio indica hiperventilação. Uma leitura inferior a 45 indica hipoventilação. Em paciente com circulação adequada,
Os principais usos da capnografia são colocação e monitoramento de via aérea avançada e controle de suporte à ventilação. Em pacientes com PCR, a capnografia com forma de onda evidencia a eficácia das compressões durante a RCP, e um acentuado aumento no CO2 no final da expiração indica o retorno da circulação espontânea. Quanto mais alta a pressão de CO2 no final, mais alto o débito cardíaco durante a ressuscitação. Um nível de CO2 no final da expiração inferior a 10 milímetros de mercúrio indica que o débito cardíaco é insuficiente para obter RCE. Se a leitura de CO2 for baixa durante a ressuscitação, a equipe deve otimizar a qualidade da RCP minimizando a interrupção nas compressões, comprimindo no mínimo a uma profundidade de 5 centímetros e velocidade de 100, mas não superior a 120 por minuto, possibilitando o retorno total do tórax e evitando ventilação excessiva. Mudanças repentinas na forma de onda devem ser motivo para uma reavaliação imediata do paciente. Quando a forma de onda eleva-se de repente durante a ressuscitação, isso pode indicar RCE. A queda repentina em uma forma de onda de 20 pontos ou mais indica redução súbita e grave no débito cardíaco, talvez decorrente de êmbolo pulmonar, perda de sangue grave ou arritmia potencialmente fatal. Uma queda para zero indica ausência de troca de ar ou de fornecimento de dióxido de carbono, como ocorre com um tubo endotraqueal deslocado, ou interrupção súbita do fluxo sanguíneo, como no caso de fibrilação ventricular. Uma linha de base na forma de onda do CO2 no final da expiração indica que o CO2 está reentrando no mostrador de corrente secundária durante a fase inspiratória da ventilação. Essa leitura pode indicar que o paciente está reinalando dióxido de carbono. Essa forma de onda tem uma seção de fase 4 ou de inalação prolongada. Isso indica que está entrando ar na traqueia, além da entrada que está sendo monitorada. Isso ocorrerá se o tubo estiver desinflado ou for muito pequeno para o paciente. Em pacientes com PCR e pós-PCR, a ventilação e perfusão precisam ser otimizadas para impedir lesão pulmonar, isquemia cerebral e choque cardiogênico. O uso de capnografia com forma de onda pode melhorar bastante seu controle sobre pacientes cardiopulmonares. Outro tipo de detector de CO2, o detector colorimétrico de CO2, no final da expiração, muda de cor quando detecta CO2. Outro dispositivo de confirmação é o dispositivo detector esofágico ou DDE. O DDE é constituído de um bulbo que é comprimido e fixado ao tubo. No esôfago, o bulbo não se expandirá novamente e nem será preenchido com CO2 expirado. Um modelo alternativo é uma grande seringa de aspiração fixada ao tubo. Quando o tubo endotraqueal é posicionado corretamente, não há dificuldade para remover o êmbolo. A colocação esofágica impedirá o movimento do êmbolo. Habilidades de manuseio das vias aéreas são fundamentais para o sucesso do SAVC. Treinamento adequado, prática e uso frequente e o registro de sucessos e complicações podem ajudar a consolidar suas habilidades e levar a cuidados mais abrangentes e eficazes.